Por volta de novembro de 2020, a AMD lançou uma tecnologia, a Smart Access Memory, ou SAM, que é uma tecnologia que essencialmente permite o acesso da totalidade da memória de GPU por parte do processador ao CPU. Aproveito aqui também para pedir para subscreverem o canal e ativarem aí o sininho das notificações para assim receberem as notificações de quando eu lanço os meus vídeos, para que o canal cresça e assim eu consiga trazer conteúdo mais interessante ainda ao canal. O SAM não é mais do que a implementação do Resizable Bar por parte da AMD. Antes, o processador só conseguia acessar a 256 MB de cada vez, o que, devido a um grande aumento da memória das placas gráficas, tornava a comunicação entre eles muito ineficiente, e o SAM veio pôr fim a essa limitação e pode melhorar significativamente o desempenho de jogos e aplicativos que dependem da alta largura de banda da memória. A AMD lançou inicialmente esta tecnologia para processadores Ryzen 5000 e placas gráficas Radeon RX 6000 e para motherboards da série 5000. Neste momento, para além dos novos CPUs e placas gráficas da série 7000, como o que eu tenho neste momento, que é o Ryzen 7 7700X, e a placa gráfica AMD Radeon RX 7900X TX, também é possível utilizar o SAM nos processadores Ryzen da série 3000 e placas gráficas RX 5000. O SAM pode melhorar significativamente o desempenho dos jogos e aplicativos que dependem da largura de banda de memória das placas gráficas, e isso inclui jogos de última geração que exijam muitos recursos gráficos, bem como aplicativos profissionais que usam tarefas de renderização ou simulação. Segundo a AMD, alguns testes mostram ganhos de desempenho de até 11% com o uso do SAM. Isto pode significar entre termos uma experiência de jogo mais suave e fluida ou termos alguns engasgos ou algum gargalo do CPU. Embora os benefícios do SAM sejam mais evidentes em jogos, há outros tipos de aplicações que também podem beneficiar desta tecnologia. Na altura do lançamento do SAM, havia alguns jogos que perdiam performance e era um risco a gente ativar esta tecnologia. Passados 2 anos, e pelos testes que eu fiz, esse já não é o caso. E se há alguns jogos que não beneficiam do SAM, há outros que sim, e muito. Uma das outras vantagens do SAM é que é muito fácil de ativar. Tudo o que é preciso é habilitarmos na BIOS a opção Resizable Bar e a BUB 4G Decoding, e garantir que também está ativo nos drivers. Uma vez habilitado, o SAM irá funcionar automaticamente e sem necessidade de configurações adicionais ou até drivers específicos. Em resumo, o Smart Access Memory da AMD é uma tecnologia que permite o GPU e o CPU compartilharem mais eficazmente a memória, melhorando o desempenho dos jogos e aplicativos que dependem da largura de banda da memória. É fácil de ativar e pode fornecer ganhos significativos de desempenho em sistemas compatíveis. E eu, no seguimento desta longa introdução, fiz aqui uns testes em vários jogos e pude concluir que neste momento a ativação do Smart Access Memory é obrigatória e não custa nada e pode-vos trazer grandes ganhos de performance. Eu testei então aqui com vários jogos no meu sistema, que é constituído por um AMD Ryzen 7 7700X, uma motherboard Asus TUF X670E Plus Gaming, 32 GB de memória da Kingston Fury Renegade a funcionar a 6000 megatransferências por minuto e discos SSD NVMe, um 980 Pro da Samsung e um Western Digital 850X. E começando aqui pelo A Plague Tale Requiem, nós não vamos ter ganhos significativos, mas também não vamos ter perda. Aqui, sem o SAM, nós vamos ter 114 frames por segundo de média e 71 em 1% dos frames mínimos. E com o SAM vamos ter 117 de média e 72 de mínimos, o que, apesar de não ser uma subida significativa, também não é uma descida. Depois, no Dying Light 2, também vamos ter aqui um ganho ligeiro, que está um pouco acima da margem de erro, em que temos 112 frames de média e 108 de mínima de 1% sem a SAM, e 116.9 e 113 com SAM. É um ligeiro ganho, mas ainda assim é um ganho e que está fora da margem de erro. Depois, passamos aqui para mais um em que não se nota uma grande melhoria, que é o Far Cry 6, em que temos praticamente os mesmos valores, temos uma ligeira subida no frame rate médio e uma ligeira descida nos mínimos, em que temos 129.92 com o SAM e 124.95 sem o SAM. É uma descida aqui, principalmente nos mínimos de 3 frames, mas que poderá estar dentro da margem de erro por este jogo ter uma grande variação de gameplay e por ter havido aqui talvez mais ação nesta parte
parte representou aqui um mínimo menor, mas seja como for, eu considero que esteja na margem de erro. E depois passamos aqui para o Forza Horizon 5 e aqui já se começam a ver ganhos brutais. E mesmo em que representa quase uma subida de classe de placa gráfica. Sem SAM, nós vamos ter 135 frames por segundo de média e 99 em mínimos, e com o SAM 161 frames por segundo de média e 119 em mínimos de 1%. O que no fundo representa uma subida de placa gráfica quase como se passássemos, por exemplo, de uma RTX 4080 para uma RTX 4090. É mesmo um ganho enorme e aqui consegue-se ver bem, está bem fora da margem de erro. No Shadow of the Tomb Raider também temos uma melhoria, não tão significativa, mas ainda assim também é uma melhoria grande. Vamos ter sem SAM 78 de média e 55 em frames mínimos e 81 de média e 65 com SAM, o que dá mais 10 frames por segundo em 1% dos frames mínimos, o que é excelente também e é uma grande melhoria se utilizarmos o SAM. E aqui no Uncharted, apesar de não haver uma grande melhoria no frame rate médio, existe aqui uma grande melhoria nos frames por segundo mínimos, que é uma melhoria muito considerável e que no fundo vai fazer com que este jogo corra mais suavemente. Temos aqui uma diferença de 30 frames nos frames 1% mais baixos, o que é mesmo uma diferença muito boa e o que torna neste jogo essencial utilizarmos o SAM. E por fim, temos aqui o Watch Dogs Legion, em que também temos uma subida de 69 de média para 74 e de 49 para 57 em frames mínimos, o que também é uma subida considerável. Resumindo aqui, com os testes que eu fiz com estes jogos e com outros que eu já tinha feito anteriormente, neste momento já não se justifica ter o Smart Access Memory desligado. E devem-no ligar sempre que possível, porque embora haja alguns jogos em que não há ganho nenhum, há outros em que os ganhos são brutais, e o que significa mesmo quase como se estivessem a comprar uma placa gráfica melhor. É uma tecnologia que é sempre bem-vinda quando traz bons resultados, e neste momento eu não vejo por que razão não a devem ligar. Eu fiz aqui os testes em AMD com Smart Access Memory, que é a tecnologia da AMD. Na Nvidia e nos CPUs Intel existe o Resizable VAR, que no fundo é a mesma coisa e que poderá trazer os mesmos ganhos, e até nesse aspecto deverão ligá-la também. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos. E gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve.